Meus amados irmãos, estamos vivendo uma série de mensagens aos domingos pela manhã sobre o tema o poder do crescimento da igreja. Nós estamos esse ano falando sobre a cultura da missão e dentro da cultura da missão, um tempo de forjar nosso caráter, nossas atitudes, nossas intenções, para que de fato possamos viver a missão da igreja. E estamos no mês de missões, né? A gente está aqui ainda vivendo esse mês de missões, vamos terminar na semana que vem, né? E nada como um mês de missões para a gente entender o significado da missão da igreja. E por favor, não confunda missões com quanto esteja ligado uma coisa a outra, mas missões no plural é uma coisa. Missão em singular é outra, muito embora estejam ligados ou ligadas, né? Missão é a ordem que Jesus deu para que a gente possa fazer discípulo. Missões é a primeira parte da missão, onde nós saímos do nosso lugar e vamos para um lugar que precisa de transformação. E é muito importante a gente entender isso, porque com esse entendimento a nossa oferta para missão, para missões, e a nossa oração pelos missionários dobra de responsabilidade, porque a gente não pode ir a todos os lugares, mas tem gente que vai por nós. E a gente, com esse entendimento, ora com mais fervor, acreditando que onde Deus leva os missionários, Deus usa para que almas sejam alcançadas e discipuladas. Então estamos vivendo esse tempo e estamos falando sobre o poder de crescimento da igreja. Falamos no primeiro domingo sobre o dia de Pentecostes, o Espírito Santo que desceu sobre a igreja, que veio sobre a igreja, para dar poder à igreja, para a igreja avançar. E falamos domingo passado sobre os primeiros impactos depois do derramado do Espírito Santo na igreja. E hoje eu quero falar sobre, eu esqueci de pedir, de colocar aí para os irmãos da projeção, o tema e os tópicos. Me perdoe, Maiara, a falha foi minha. Então me acompanhe aí, por favor, não vai aparecer aqui na tela aqui. Mas eu quero falar esta manhã sobre inimigos de uma igreja em crescimento. Para tanto, vou pedir para você abrir sua Bíblia comigo, por favor. No livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 13. Evangelho de Mateus, capítulo 13. Abra aí sua Bíblia e vamos ler o texto. Parábola do semeador é uma parábola que você conhece muito bem. Inclusive o pastor Samuel Ildefonso pregou sobre ela lá no nosso retiro em fevereiro. E nós vamos utilizar dessa parábola contada por Jesus para nos falar nesta manhã. Evangelho de Mateus, capítulo 13. Nós vamos ler. Vamos fazer o seguinte. Vamos ler só a parte da interpretação de Jesus. Porque a parábola se divide em duas fases, em duas partes. A primeira parte, Jesus conta a parábola, depois ele interpreta a parábola. Então, para a gente facilitar, até porque vocês conhecem o texto, os irmãos são frequentadores de escola bíblica e tem devocional, nós vamos ler então a parte em que Jesus vai dar a interpretação. Então, vamos ler a partir do versículo 12. Perdão, versículo 18. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e a não entendendo, vem o maligno, arrebata o que foi semeado no coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Porém, o que foi semeado entre pedras é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes, é de pouca duração,
chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados desse mundo, a sedução, as riquezas, sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra, dá fruto, e um produz 100, outro produz 60 e outro 30. Que o Senhor, pois, aplique sua palavra para o nosso coração nesta manhã. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor, aqui está diante dos nossos olhos uma porção da tua palavra. Uma palavra dita por Jesus em forma de parábola. Senhor, assim como os discípulos foram ensinados através dessa parábola, pedimos que também nós, teus discípulos, nesse tempo, sejamos também ensinados por ela. Fale conosco nesta manhã por meio da tua santa, poderosa palavra, no nome de Jesus. Amém e amém. Leandro, eu sou bem calorento, mas eu estou tossindo. Só bota aqui uns 23 ou 24 graus, por favor, para mim aqui. Aqui. Aí você é para botar 18, 17, sem problema. Não. Não, estou brincando, gente, por favor. Não. Botou 25, Eric? Você botou 25, né? Você está sentindo frio, né? Está frio? Bota para mim, por favor, 24, Leandro, por favor. Meus amados irmãos, meus queridos, quando falamos em inimigo, é claro que a gente não pode entender que inimigo da nossa vida são pessoas. As pessoas nunca serão nossas inimigas. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra principados, potestades, dominadores e hostes da maldade nas regiões celestes. Pessoas não são inimigas. Pessoas não podem ser inimigas. Mas a gente sabe que, nós sabemos que o diabo usa pessoas para que sejamos afetados. E pessoas são afetadas, perdoe-me a redundância, por favor, por comportamentos, atitudes, claro, comportamentos, atitudes que se manifestam em pessoas. E aí, por conta disso, nós ficamos afetados, muitas vezes feridos, machucados, por conta de comportamentos e atitudes de pessoas. E que muitas vezes estão dentro das igrejas, impedindo o crescimento dela. O bispo T.D. Jakes, eu gosto de ouvir muito o bispo T.D. Jakes, é um pregador efusivo. Depois vocês ouvem lá as mensagens do bispo T.D. Jakes. O bispo T.D. Jakes fala uma frase muito interessante em uma das suas mensagens. Ele diz que o inimigo vai sempre atacar o lugar ou a pessoa que Deus tem um plano. E ele completa dizendo: quanto maior o ataque do inimigo, maior o propósito de Deus na sua vida. Ele diz que isso sinaliza que Deus tem um plano na sua vida, quando você é atacado pelo inimigo. E o inimigo, na verdade, quer impedir a todos nós de crescermos, de frutificarmos no reino de Deus. Porque ele sabe que Deus tem um plano na nossa vida. E que se o plano dele acontecer na nossa vida, nós iremos crescer e iremos contribuir para o crescimento de outras pessoas. Essa é a grande verdade. O inimigo luta o tempo todo para fazer você desistir. E algumas vezes eu disse aqui que a primeira intenção de Satanás não é te fazer pecar. A primeira intenção de Satanás é fazer você desistir. Porque se você desistir, o pecado se torna apenas uma consequência da sua desistência. Exemplo disso: se você desistir de ter uma vida, uma hora você vai pecar. Essa é a intenção maior de Satanás, fazer você desistir. Porque uma vez você desistindo
de Deus, dos planos de Deus, de qualquer projeto que Deus tem na sua vida, uma hora é como consequência o pecado vem. Porque você vai se tornar uma pessoa fragilizada. Você vai se tornar uma pessoa que não estará mais cercada pela vontade de Deus na sua vida. Porque você desistiu da vontade dele. Isso não é ele quem faz, somos nós. E isso acaba afetando a igreja. E impede a igreja de crescer. São vários os fatores que impedem uma igreja de crescer. Eu vou citar alguns fatores aqui e depois eu vou me ater aos 3 que estão na parábola. Fatores que impedem uma igreja de crescer. Eu vou citar para você aqui. Primeiro, falta de compromisso, desinteresse com a devoção, com a santidade e com a obra de Deus. Está lá no top da lista. Ou no topo da lista. De fatores que impedem uma igreja de crescer. Quando nós não damos valor, não temos compromisso com a vida de devoção, de santidade e com a obra de Deus. Falamos já pela 15ª, 20, não sei quantas vezes. Devo dizer para você mais uma vez que obra não tem a ver com coisas. Não tem a ver com parede, com tijolo, com instrumento. Tudo isso aqui é estrutura. Obra tem a ver com gente. Porque Jesus não morreu por parede, por estrutura. Jesus morreu por gente. Estruturas são usadas para abençoar gente, para abençoar a igreja. Você está sendo abençoado por uma estrutura chamada microfone. Obra tem a ver com pessoas. Porque Jesus morreu por pessoas. E o seu galardão no céu será por causa de pessoas. Você vai me ouvir falar isso mais umas 500 vezes. É igual comercial de Coca-Cola, né? Sempre repete. Então vamos lá. Falta de compromisso e interesse com a devoção, com a santidade, com a obra de Deus. Segundo, falta de amor e compaixão pelas pessoas, pelo próximo. Isso é um sintoma de uma igreja que não cresce. É um fator que impede a igreja de crescer. Falta de amor e compaixão pelo próximo, pelas pessoas. Terceiro, falta de unidade e comunhão. A falta de unidade e comunhão na igreja impede a igreja de crescer. Assim como a palavra missão e missões, elas estão interligadas e não significa a mesma coisa, a palavra unidade e comunhão é a mesma coisa nesse sentido. São duas palavras diferentes, estão evidentemente interligadas, mas são duas coisas diferentes. Unidade é diferente de comunhão. Unidade é quando todos nós fazemos a mesma coisa, a partir de um propósito divino. Exemplo, a visão da igreja nossa. Todos nós seguimos a visão, significa dizer que estamos em unidade. Comunhão, unidade nós não optamos, nós obedecemos ou não. Unidade não é questão de querer ou não querer, é questão de obediência ou não obediência. Comunhão não, comunhão eu posso sim, eu desejo sim ter ou não mais ou menos comunhão com uma pessoa. Tudo certo? Sem problema nenhum. Unidade não. Unidade não é opção. É obediência ou não obediência. Então, a falta de unidade e comunhão na igreja se torna impeditivo de uma igreja crescer. Mais um inimigo de crescimento de igreja. Legalismo. Eu vou avançar e não comentar, que senão a gente não entra no texto. Legalismo. Legalismo é um fator que impede a igreja de crescer. Dubiedade. O que é dubiedade? Ter pensamento dúbio, ter atitude dúbia. Um dia eu faço uma coisa para Deus, outro dia eu faço outra coisa que não é para Deus. Um dia eu tenho uma vida na presença de Deus, outro dia eu não tenho. Enfim, isso é dubiedade. Uma palavra que define dubiedade, ou uma frase é ficar em cima do muro. Falta de engajamento é elemento que impede uma igreja de crescer.
Outro, distrações. Distrações se torna ou é um dos fatores que impede uma igreja de crescer. Outra, falta de liderança ou liderança despreparada. E aí, voltando aqui, preciso comentar, eu falei para os irmãos de 4 níveis de crescimento da igreja que está em Atos dos Apóstolos. O primeiro nível é o nível espiritual, o segundo nível é estrutural, e estrutural não tem a ver com estrutura física. Crescimento estrutural tem a ver com liderança. Quanto mais a igreja tiver liderança comprometida, santa, liderança forte, a igreja vai crescer. Porque a igreja é estrutura, liderança é estrutura de crescimento para a igreja. Eu louvo a Deus por cada líder que temos aqui na nossa igreja. Louvado seja o Senhor pelos líderes que temos. Líderes, muitos deles, ou maioria dos nossos líderes, são pessoas comprometidas com Deus, homens e mulheres cheios de Deus. E por isso que eu creio que vamos experimentar um grande crescimento. Por quê? Porque temos liderança espiritual, comprometida com a obra, comprometida com Deus, engajada na obra do Senhor. Amém, amados? Então, uma igreja que não tem uma liderança assim, ela não cresce. Uma igreja que não tem tem uma liderança despreparada, ela não cresce. Falta de visão impede uma igreja de crescer, não vamos entrar nesse ponto. Problemas relacionados à língua impede a igreja de crescer. Talvez seja um dos maiores problemas, ou melhor, um dos maiores fatores que impede uma igreja de crescer. Problemas relacionados à língua, como maledicência, fofoca, disse-me-disse. Isso talvez seja um dos maiores fatores que impede uma igreja de crescer. E para a gente não ficar aqui muito tempo, né? Um dos maiores fatores, ou um dos fatores que impede uma igreja de crescer é retrocesso. O que é retrocesso? Desejo de voltar atrás. Lembra lá dos espias, dos 10 espias de Números capítulo 13? Aqueles que desejavam, queriam levantar um outro capitão e voltar para o Egito. Aquilo foi para Deus uma ofensa. E posso te falar que é ofensa, porque Hebreus capítulo 10 diz que Deus, Ele, o Todo-Poderoso, odeia quem retrocede. Hebreus 10, não sou eu quem diz. Esses outros elementos influenciam diretamente no crescimento da igreja, e nós não podemos nos conformar com isso. Não podemos ser vencidos por esses inimigos, que são sementes de Satanás, que são lançadas no seio da igreja, para impedir que o poder do crescimento da igreja aconteça. Nós não podemos nos conformar de forma alguma com isso. Hoje, você precisa, meu irmão, sair daqui nesta manhã, lançando sementes no solo fértil da sua vida. E essas sementes vão dar fruto. Eu creio assim. Hoje você precisa sair daqui sendo alguém que lança sementes. Você precisa ser, ao mesmo tempo, semeador, cultivador e aquele que vai colher os frutos. E esse texto vai nos ajudar nesse pensamento, nesta manhã. O texto direcionado por nós é essa parábola que nós acabamos de ler, tão conhecida por todos nós, que é a parábola do semeador. Nela, a gente consegue perceber o ensinamento de Jesus e a preocupação de Jesus em ensinar o maior dos ensinamentos dessa parábola é a semente. Você pode dizer comigo? Diga: o que Jesus quis ensinar e ensinou os discípulos nessa parábola é o valor da semente. E a semente é a palavra. O maior ensinamento dessa parábola é a semente. E a semente é a palavra. Quem aqui
não fez aquela experiência de ciência lá da quinta série. Hoje não é quinta série mais, né? É sexto ano. Mas quem aqui na quinta série não fez aquela experiência do feijãozinho? Vocês levantaram a mão porque vocês não fizeram ou que vocês fizeram? Fizeram, né? Então, vocês são raízes. Gente raiz que estudou mesmo. Então, quem fez essa experiência do feijãozinho aqui? Levanta a mão. Coisa linda. Todo mundo é raiz, né? Estudou direitinho. O feijão em um algodão molhado, não é algodão. Não é nem terra, não é algodão. Com poucos dias o pezinho de feijão começa a crescer. Aquela experiência lá da nossa quinta série ensina para nós hoje uma grande verdade. Que a semente tem poder de nascer, crescer e multiplicar. Eu levantei a Bíblia porque é isso que Jesus está ensinando. Que a palavra dele tem poder de nascer, crescer, frutificar e multiplicar. E é isso que Deus quer falar ao nosso coração nesta manhã por essa parábola. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Então a parábola nos fala de 4 tipos de solo. Você já sabe, eu vou só repetir. O solo, e quando Jesus conta essa parábola, alguns autores, eu cito pelo menos um deles, que é o Champlin, vai dizer que quando Jesus conta essa parábola, ele e os seus discípulos estão olhando para um grande campo. E ele está vendo um semeador semeando mesmo. Então essa parábola nos fala de 4 tipos de solo. O primeiro é o solo onde a semente cai e os pássaros vêm e a tomam. O solo duro. O segundo é o solo rochoso. O terceiro é um solo que até é fértil, mas é cercado de espinhos. E o último solo é o solo que é chamado aqui por Jesus de boa terra. E Jesus, ao final da parábola, está fazendo uma junção perfeita entre a semente que tem o poder de nascer, de crescer, de frutificar e de multiplicar com o solo fértil. Essas são as 4 realidades que Jesus está contando nessa parábola. Eu sei que você sabe disso. São 4 realidades que ilustram a forma como as pessoas reagem ao recebimento da palavra. Na última, a realidade perfeita, ou seja, a semente cai em boa terra e gera crescimento, multiplicação. E essa parábola vai nos falar, nesta manhã, de 3 inimigos do crescimento de uma igreja. Além daqueles que eu citei, os que eu citei para você não estão contidos nessa parábola. Mas eu quero agora me ater por alguns minutos com você de 3 inimigos que estão contidos nessa nessa parábola que Jesus vai contar e ensinar os discípulos. 3 inimigos de uma igreja em crescimento. Vamos a eles. O primeiro inimigo nessa parábola é a incredulidade. Está no versículo, logo nos primeiros versículos da parábola e também no versículo 19. Vamos ler novamente, versículo 19, por favor. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Jesus está agora explicando e aplicando a parábola. Primeiro ele conta, agora ele explica e aplica a parábola. E ele, ao aplicar essa primeira realidade, ele está dizendo que significa as pessoas que recebem a palavra
Mas a palavra não tem o poder lá do pezinho de feijão, que a gente entende bem da nossa aula de ciência da quinta série. A semente não tem o poder de penetrar no solo, então ela exercer o seu poder de nascer, crescer, frutificar e multiplicar. O que Jesus está nos ensinando através dessa primeira realidade é sobre incredulidade. A incredulidade aqui é representada por aquelas pessoas que estão à beira do caminho. Eu acho interessante essa expressão que está lá no conto da parábola. Pessoas que estão à beira do caminho. A expressão beira do caminho significa que são pessoas que não creem na palavra. Se elas não creem na palavra, consequentemente, elas não creem em Jesus. Porque Jesus é o verbo vivo, é a palavra viva. Interessante que a semente que cai na terra e ela não chega a germinar, que representa a incredulidade, tem um outro fator interessante que Jesus está dizendo aqui, que na verdade é uma consequência da incredulidade. O quê? O inimigo vem e arrebata a palavra. Veja bem que a incredulidade não está apenas ligada à salvação. A gente sabe que nós vamos pregar o evangelho, vamos pregar Jesus para as pessoas e nem todas as pessoas vão crer na pregação e, sobretudo, não vão crer que Jesus morreu na cruz do Calvário por elas. Nem todas as pessoas vão aceitar a salvação em Jesus e tomar posse da salvação de Jesus. Por quê? Porque a incredulidade vai ser um fator determinante para que elas não alcancem a salvação. A gente sabe disso, mas nós sabemos também que a incredulidade não está apenas ligada à salvação. A incredulidade está ligada aos nossos corações também, porque nem todos os dias nós acreditamos nas pregações que nós ouvimos, nas mensagens que nós ouvimos, nas lições da escola bíblica que nós aprendemos. E por quê? Porque a incredulidade toma conta do nosso coração. Ah, pastor, mas eu sou salvo, eu acredito em Jesus, já entreguei a minha vida para Jesus. Mas presta atenção no que eu vou te falar, meu irmão. A palavra de Deus de Gênesis, Apocalipse é verdade absoluta. E se sua vida não alcançou ainda uma plenitude em Deus, uma plenitude em Cristo, a ponto de você ser cheio do Espírito, a ponto de você se envolver na obra, significa dizer que em algum momento da sua vida você está sendo incrédulo. E essa incredulidade torna-se algo fácil para Satanás vir e arrebatar a palavra do coração. Essa palavra arrebatar, ela se encontra poucas vezes no Novo Testamento. A gente vai encontrar essa palavra aqui e lá em Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16, quando diz que depois do ressoar da trombeta de Deus, o Senhor nos arrebatará e nos tomará para Ele. A palavra arrebatar significa tomar com força. Lá em Tessalonicenses significa harpazo, tomada com força. E o que Jesus está dizendo aqui para nós nessa manhã é que a incredulidade vai ser uma legalidade para que o inimigo tome à força a palavra que nós ouvimos nos cultos, a palavra que nós ouvimos nas mensagens, ou até mesmo quando nós lemos a Bíblia. Que tem gente que lê a Bíblia, nem que seja por religiosidade, ele vai ler a Bíblia. Não vou dormir sem ler a Bíblia, porque senão a minha consciência vai ficar pesada. Mas como a incredulidade toma conta do coração, o diabo vem e tira a palavra com força. Por que a falta de fé é um inimigo de uma igreja em crescimento? Porque incredulidade é falta de fé. Por que então que a falta de fé é um inimigo que impede uma igreja de crescer? Porque sem ela é impossível agradar a Deus. Sem ela a igreja não avança na dimensão do invisível, do indivisível e do impossível. Vou repetir.
Sem a fé, a igreja não avança na dimensão do invisível, do indivisível e do impossível. E a igreja não é limitada ao natural, ela é igreja que limita no sobrenatural. A igreja está na terra, mas a igreja não é da terra. Nós estamos na terra, mas não somos da terra. Diga comigo, nós somos. Irmão, para você falar forte isso, diga, nós somos cidadãos do reino dos céus. Amém? Então você não é da terra. Você está nela, mas você não é dela. Então a nossa ação, ela tem um limite? Tem. Mas o nosso limite vai muito além daquilo que os nossos olhos naturais veem. A igreja limita nas regiões celestiais, muito acima da nossa capacidade de compreensão. E que por isso muitas vezes a igreja não cresce, porque a gente não acredita nisso. A gente não tem fé para acreditar nisso. A gente só tem fé para acreditar naquilo que o nosso olho vê, naquilo que a nossa mão pega, naquilo que o nosso coração sente. Aí nós temos fé. Aí fazemos campanha, 7 semanas do impossível, 7 semanas de romper a muralha de Jericó. A gente faz campanha, a gente crê. Mas não é disso que estamos falando nessa manhã. A gente precisa parar de ser meninos e meninas na fé e ficar somente naquilo que é limitado, aquilo que está aqui diante dos nossos olhos. A gente precisa entrar nas regiões celestiais. Se você não acreditar nisso, toda palavra que você vai ouvir, o diabo vai arrebatar do seu coração. Isso é sim incredulidade. E diga comigo, incredulidade, irmão, fale forte, diga, incredulidade impede uma igreja de crescer. Onde está a fé que fez homens e mulheres vencerem o mundo? Hebreus 11. Onde está a fé que leva as cadeias do inferno a se romperem e os pecadores se renderem a Cristo? Onde está a fé para desfazer as obras do diabo? Não, pastor, está escrito que é Jesus que desfaz as obras do diabo. Ok, está certo. O Filho de Deus veio para manifestar e para desfazer as obras do diabo. Só que o Filho do Homem está no céu. E a igreja representa o Filho do Homem. Então hoje a igreja, no nome dele, desfaz as obras do diabo. Era para você dizer amém. Ou você não está nem interessado nisso? O Filho do Homem se manifestou para desfazer as obras do diabo. E hoje a igreja se manifesta para desfazer no nome dele as obras do diabo. E onde está a fé da igreja para desfazer as obras do diabo, meu irmão? A sua fé tem que ser tão poderosa, que no nome de Jesus você vai desfazer as obras do diabo. Onde está a fé que leva a igreja a uma explosão de um avivamento genuíno? Nós não podemos ser envolvidos por um espírito de incredulidade. Nós precisamos sermos envolvidos por um espírito de avivamento, que crê que Deus é capaz de fazer muito além do que pedimos ou pensamos. Amém? Segundo inimigo de uma igreja em crescimento, a inconstância. O segundo cenário que Jesus apresenta na parábola é de pessoas inconstantes, representado aqui pela semente que caiu entre as pedras. O segundo comportamento, o segundo cenário da parábola é a semente que cai entre as pedras. E o que Jesus vai dizer
é que uma semente que cai entre as pedras, na verdade, entre as pedras aqui, não é assim que tem um monte de pedra grande, não, é um solo pedregoso. Tenta imaginar aí aquela areia peneirada, que sai um monte de pedrinhas. Imagine um solo assim, de uma areia peneirada, com muitas pedrinhas. Qual o problema de uma semente que cai em um solo pedregoso? Ela até chega a germinar, mas ela não tem força para alcançar, para as suas raízes serem profundas e alcançarem o solo. Aqui Jesus está falando de inconstância. Mas o que é o comportamento de uma pessoa inconstante? Segundo o Google, pessoa que não consegue ser estável em seus comportamentos, sentimentos, opiniões e atitudes. É Google, eu dei Google. O que é inconstância? Pessoa que não consegue ser estável em seus comportamentos, sentimentos, opiniões e atitudes. Ou seja, muda com frequência. Então vamos lá, veja as palavras que Jesus usa que batem realmente com o comportamento de uma pessoa inconstante. Vamos lá, está no versículo 21 e no versículo 22. Palavras de Jesus que realmente vão dizer que ele está falando de pessoas inconstantes. Primeiro, recebe com alegria a palavra, mas logo acaba. Ou seja, a alegria vem e termina. O que é isso? Comportamento de uma pessoa inconstante. Um dia você está alegre, outro dia você não está. Segundo, não tem raiz. Não ter raiz gera inconstância, não dá firmeza quando vem o vento e as tempestades. Ele está dizendo que a semente não chega a germinar porque ela não tem raiz. E se não tem raiz, o vento vem, balança de um lado para o outro, porque não tem raiz, é inconstância. Terceiro, chegada à angústia. Jesus está falando da palavra angústia. Angústia é característica de uma pessoa inconstante. E quarto, ofensa. Olha as palavras que Jesus está usando, meu irmão. A quarta palavra que caracteriza a inconstância é a palavra ofensa. É quando a pessoa ela é perseguida por causa da palavra. Presta atenção no que Jesus está dizendo aqui, meu irmão. As pessoas ficam ofendidas, se ofendem à toa. E Jesus está falando aqui por causa da perseguição. Mas a gente sabe que uma pessoa inconstante, ela se ofende por qualquer coisa que vão dizer a ela. Uma pessoa inconstante, espiritual e emocional, é preciso até ter cuidado com o que fala, que pode se chamar de bonito e vai ficar ofendido. E aí Jesus está usando a palavra ofensa, não sou eu. Vamos ler? Vamos ler. Versículo 21. Mas não tem raiz em si mesma. Antes é de pouca duração. Olha só, inconstância, pouca duração, inconstância. Chega a angústia, inconstância. E é perseguida por causa da palavra. Logo se... Está escrito o que na sua Bíblia aí, versículo 21? Logo se... Não ouvi. Logo se... Ofende. Irmão. A igreja não vai crescer com pessoas inconstantes. A inconstância de pessoas que estão em nossas igrejas se tornou um inimigo do crescimento. Diga comigo, pessoas inconstantes não vão trabalhar, vão dar trabalho. E eu, pastor Leonardo, os pastores,
a gente não vai fugir de tratar, não. Pelo contrário, com amor, misericórdia, vamos tratar. Mas que dá trabalho, dá. Concorda, pastor? Concorda, pastor Charles? Concorda, pastor Jorge? A gente vai servir em amor? Amém. Vamos tratar? Amém. Vamos cuidar? Amém. Vamos exortar? Amém. E, abrindo um parênteses aqui, a palavra exortar não significa dar cajadada. Exortar é descer no mesmo nível e subir junto. Mas a grande verdade, meus irmãos, é que pessoas inconstantes, por não ter raiz, se ofender à toa, elas vão dar sempre trabalho. E a igreja não vai crescer. Porque a gente vai precisar dar atenção às pessoas e vamos mesmo. Mas como seria bom se ao invés da gente dar atenção a essas pessoas inconstantes, a gente pudesse estar discipulando, forjando, tratando, para que ela possa ser uma pessoa também tratada, forjada e pronta para poder servir o Senhor? Não seria bom? Aliás, seria bom, não seria maravilhoso? Nosso verdadeiro trabalho com pessoas é fazê-las crescer, amadurecer e não tentar mudar os seus comportamentos. Suas instabilidades emocionais e espirituais, que muitas vezes nos faz perder tempo e perder o foco de fato daquilo que é o verdadeiro crescimento da igreja. Paulo diz que devemos ser firmes e constantes. Portanto, meus amados irmãos, sede, pois, firmes e constantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Terceiro inimigo de uma igreja em crescimento, baseado na palavra. O primeiro é a incredulidade. O segundo, a instabilidade. O terceiro, a insensibilidade. Vamos lá, vamos decorar, entender, para a gente orar e a gente vencer esses inimigos em nome de Jesus. Primeiro, a incredulidade. Segundo, a instabilidade. Terceiro, a insensibilidade. Será que você decorou? Primeiro, qual é? Não, vou falar que eu acho que você não entendeu. Você não decorou, perdão. Primeiro, a incredulidade. Segundo, a instabilidade, que é a mesma coisa que inconstância. Terceiro, insensibilidade. Vamos lá? Primeiro, qual é mesmo? Segundo. Terceiro. Quase bom. Quase bom. Vamos lá, de novo. Primeiro, qual é? Segundo. Terceiro, insensibilidade. Versículo 22 diz assim: o qual foi semeado entre os espinhos, e ao que ouve a palavra, mas os cuidados desse mundo, a sedução das riquezas, sufocam a palavra e fica infrutífera. O terceiro cenário de comportamento apresentado por Jesus nessa parábola são pessoas insensíveis, representado aqui de uma forma ilustrativa por Jesus, a semente que caiu entre os espinhos. Observe o que acontece com a semente que caiu entre os espinhos. A semente que caiu entre os espinhos, o que aconteceu com ela, segundo a parábola? Ela foi sufocada. Por quê? E Jesus vai aplicar isso. Porque os cuidados pelo mundo, a sedução pelas riquezas, a sufocam. É daí que vem a insensibilidade. O que é insensibilidade? É não ser sensível à palavra. É não ser sensível à voz de Deus. É não ser sensível a Jesus. É não ser sensível à voz do Espírito. Então, o que causa insensibilidade? Cuidados pessoais com a sedução, com as riquezas, com o mundo. Maiara, pode abrir para mim, por favor, Efésios 4, 17, 19. Nós já usamos esse texto
lá no começo da Forja, mas vamos ler novamente. Eu já usei esse texto 2 vezes, hoje será a terceira. Efésios 4, 17 e 19. Enquanto Maiara está procurando lá, esse comportamento cada vez mais é vivido por muitas pessoas que estão dentro das igrejas. E isso se torna um grande inimigo. Uma igreja em crescimento não pode ser levada pela insensibilidade. Achou aí, Maiara? Efésios 4, 17 a 19. Como eu estou aqui de costas para a tela, vocês estão de frente. Agora sim. Agora você pode ler aqui, não na Bíblia. Está aí já? Coloque aí, Maiara, por favor. Aí você vai ler para mim. Os irmãos vão ler para mim, por favor. 4, 17 a 19. 1, 2, 3. Eu só não interrompi por respeito à leitura da palavra. Mas vamos ler de novo. Eu estou atrapalhando aqui? Estou atrapalhando? Estou, então eu vou sair. Você vai ter que ler esse texto com calma aí, né? Porque eu também estou atrapalhando os irmãos. Perdão. Então, número 3, você vai ler de novo. Vamos ler pausadamente, respeitando as vírgulas e assumindo a verdade da palavra dita. Eu vou ajudar vocês, que agora estou aqui de lado. Posso ajudar vocês? 1, 2, 3. Assim eu digo a vocês, e no Senhor insisto. No entendimento e separados da vida de Deus pela ignorância em que estão por causa do endurecimento do seu coração. Tendo. Ei, irmão, com carinho você vai dizer isso para o seu irmão. Diga assim para ele: não perca a sensibilidade. Agora nós juntos vamos dizer: eu não vou, pode falar, eu não vou perder a sensibilidade. Eu não vou ser um crente insensível. Amém, amados? Ei, irmão, os prazeres desse mundo, as vontades da carne não vão sufocar a palavra de Deus e o seu crescimento no nome de Jesus. Eu não vou sair daqui nessa manhã, eu creio que você também não. Eu e você, nós não vamos sair daqui nessa manhã é sério que eu vou te falar agora. Eu não quero sair daqui nessa manhã do mesmo jeito que eu cheguei. Porque está sobre mim a palavra profética de Jesus. Que palavra profética? Vão e façam discípulos. Em outras palavras, vão, frutifiquem, multipliquem. Você tem que ser, como diz o Salmo 1. E o que diz o Salmo 1? Pois você será como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e as suas folhas não caem. E tudo que faz, frutifica, multiplica, prospera. Você precisa ser como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas. No nome de Jesus, você será vencedor das tentações que tentam sufocar a palavra de Deus e sufocar o propósito dele na sua vida. Você vai vencer isso no nome de Jesus.
Você vai sair daqui nessa manhã um homem, uma mulher frutificador, frutificadora, no nome de Jesus. Muito bem, a parábola termina falando da última realidade. Vamos ler o versículo 23 e estamos terminando aqui. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. E um por 100, outro 70, outro 30. A parábola termina com Jesus falando da última lei da criação. E qual é a última lei da criação de Gênesis? Multiplicai. Realidade que deveria ser comum na vida de todos aqueles que se dizem discípulos de Jesus. Ou seja, todos nós deveríamos ser frutíferos e multiplicadores. Todos nós que assumimos a condição de discípulo de Jesus, deveríamos ser frutíferos e multiplicadores. E desculpa a minha comparação, um tanto quanto até agressiva. Discípulo frutificar e multiplicar é igual peixe nadar. Normal, comum. Porque é uma lei. E por que nós não frutificamos e não multiplicamos? Porque estamos sendo levados pelos inimigos do crescimento da igreja. Deixa eu te perguntar, tem um desses inimigos de crescimento pessoal e da igreja impedindo você de frutificar e multiplicar? Hoje o Senhor quer dar uma unção de frutificação e multiplicação sobre a sua vida. Mas isso não vai acontecer se você viver uma vida incrédula. Não vai acontecer se você for um crente inconstante. E não vai acontecer se você não tiver raízes profundas, mergulhadas nas águas do Espírito. Para você ser um crente frutificador e multiplicador, você tem que ser um homem ou mulher de fé, entrar nas regiões celestes e tomar posse de toda a plenitude da palavra de Deus. Para você ser um crente frutificador e multiplicador, você tem que parar de ser inconstante, você tem que ser maduro e constante. Para você ser um crente frutificador e multiplicador, você vai precisar ser uma árvore plantada junto a ribeiro de águas, ou seja, as suas raízes têm que ser profundas, 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 que alcancem as águas do Espírito Santo. Aí sim você vai ser um crente frutificador e multiplicador. Eu termino com a lição maior da parábola do semeador. A maior lição da parábola do semeador está na semente. Ou seja, está na palavra. Você e eu, nós, que estamos vivendo um tempo muito difícil, um tempo de uma avalanche de informações, um tempo de uma avalanche satânica, de teorias, filosofias, narrativas. Um tempo difícil. Citando mais uma vez o pastor Heber, um tempo esquisito. Eu e você temos condições de sairmos daqui sendo influenciado por essa palavra. Ao mesmo tempo que ela possa germinar, gerar fruto em nós, ela tem o poder de ser lançada em solos e produzir frutos. E termino mesmo
falando, ou melhor, dizendo o que está escrito no texto de maneira muito clara. Jesus termina a parábola falando de crescimento. 100, 30, 50, 30, em ordem decrescente. Significa dizer que ele está muito preocupado com os seus discípulos, para que os seus discípulos possam, de fato, viver a realidade da multiplicação. Se isso não acontecer, estaremos dizendo para ele que nós não estamos recebendo a palavra e semeando a palavra. Se você não exercer o poder da multiplicação, significa dizer que você não está recebendo o poder da semente que multiplica. Eu quero convidar você nesta manhã a tomar posse do poder da semente na tua vida e do poder da multiplicação da semente na tua vida. Quero convidar você a deixar o seu lugar e vir para esse altar e dizer para Jesus: Jesus, eu quero esse poder na minha vida. Eu quero o poder da semente na minha vida. Eu quero ser como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas, que dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem. Quero convidar você, irmão, a sair do seu lugar e ser de verdade um discípulo frutífero. 11 vezes Jesus cita a palavra fruto em João 15, que fala da videira. Eu vos designei para que vades e deis muito fruto, não é fruto, é muito fruto. Mas é claro que é um convite para mim e para você nessa manhã vivemos o poder da multiplicação da semente da palavra. Você vai vir se você quiser. Primeiro, se você crer. Segundo, se você quiser. Mas os irmãos estarão cantando uma canção e você não vai cantar agora, na hora de você cantar. A hora de você responder a palavra que você ouviu. E espero que a palavra não seja arrebatada por Satanás. Eu espero que a palavra não caia em um solo pedregoso. Eu espero que essa palavra não caia entre os espinhos. Eu espero que essa palavra possa vir para o seu coração. Eu espero que o seu coração seja um solo fértil nesta manhã. Eu espero que essa palavra profeticamente possa gerar frutos no futuro. Vamos ficar em pé. Mas Deus está nos dando uma oportunidade essa manhã de assumir essa palavra para a nossa vida. E só para você ficar ligado, Jesus não conta essa parábola para pessoas não crentes. Para quem que Jesus conta essa parábola? Vamos lá, irmãos. Para quem que Jesus conta essa parábola? Só vi 2 pessoas falando. Para quem que Jesus conta essa palavra? Para os discípulos. Jesus conta essa parábola para os seus discípulos. Quantos se consideram discípulos de Jesus? Levanta a mão. Bem alto aqui. Então, irmão, se você se considera um discípulo, essa palavra foi para você, que é então você tem que decidir se você de fato quer ser discípulo ou não. Se você de fato está dizendo que é discípulo, levantou a sua mão, eu não te forcei você levantar a sua mão, só fiz uma pergunta. Se você de fato se considera um discípulo de Jesus, você tem que sair daqui nesta manhã sendo um semeador da palavra. Você tem que sair daqui nesta manhã com o poder da multiplicação sobre a sua vida. Não importa se vai ser 100, se vai ser 50, se vai ser 30. Porque isso aí não é nosso, é dele, é de Jesus. Jesus deu a o poder da multiplicação de 100. Jesus deu a outros o poder da multiplicação de 50. Jesus deu a outro o poder da multiplicação de 30. Mas Jesus deu a todos o poder da multiplicação. Você é quem tem que decidir o que você vai fazer com a palavra que você acabou de ouvir do seu Senhor, que você levantou a mão e disse que você é discípulo. Não foi eu que pedi, exigi que você levantasse a sua mão. O Espírito Santo quer nessa manhã ministrar sobre o nosso coração o poder do crescimento da igreja, o poder da multiplicação. Se você
quer assumir essa palavra para a sua vida nessa manhã, você vai sair do seu lugar. Você não vai cantar a canção agora, só os irmãos vão cantar aqui. Você vai sair do seu lugar dizendo: Jesus, eu sou teu discípulo, e hoje eu quero o poder e a unção da multiplicação na minha vida. Se você quer isso, pode sair do seu lugar e vir para cá, irmão. Transforma-me conforme a tua palavra, e enche-me até que em mim se ache só ti. E então usa-me, aleluia, Jesus. Senhor, como um farol que brilha à noite. Deixa só os irmãos cantarem, por favor, irmãos. Canta agora, na hora de você agora falar com Jesus. Pedir a Ele essa unção de multiplicação sobre a sua vida. Depois você canta. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Eu quero chamar aqui à frente os pastores. Chamar aqui o pastor Leonardo, pastor Jorge, pastor Charles. Me ajuda aqui, por favor, com esses irmãos. Você vai fazer o seguinte, irmão, você vai fazer assim com a sua mão, ó. Eu ia tentar chamar a semente, mas eu não tive tempo para fazer isso. Você vai fazer assim com a sua mão, você que está aqui na frente. Só os irmãos que estão aqui à frente, porque eles decidiram vir aqui à frente. Com todo respeito, eu não estou desmerecendo você, por favor. É porque eles manifestaram a fé deles, você não. Eu te respeito, tranquilo. Então você que veio aqui à frente acreditando no poder da multiplicação da palavra, no poder da multiplicação do Senhor, pela fé, você vai receber um toque dos pastores que estão aqui. Eles serão rápidos, apenas vão tocar nas suas mãos, como estou tocando aqui na mão do irmão Sidiomar, de uma maneira profética, pelo poder da palavra, não pela minha palavra. Não é transmissão de unção, veja bem, é você que está tendo a fé para acreditar que a unção da multiplicação vai chegar na sua vida, em todas as áreas, não só de discípulos, mas em todas as áreas da sua vida. A unção da multiplicação vai vir sobre você. Então os pastores estarão saindo agora, tocando nas suas mãos, e você vai ter fé para acreditar que a unção da multiplicação em todas as áreas da sua vida acontecerá. Seja de discípulos na área financeira, seja na área de qualquer prosperidade, a unção da multiplicação vai vir sobre a sua vida, porque você está crendo na palavra semeada. O seu coração se tornou um solo fértil nessa manhã. Os irmãos vão continuar cantando. Canta outra canção, por favor, Tiago. Vamos cantar, os irmãos vão ministrar outra canção, e você vai nesta manhã não receber transferência de unção, você vai receber simplesmente a semente da palavra que foi semeada no solo fértil que é o seu coração. Não se preocupe com a canção não, por favor, os irmãos estão aqui para nos servir. Eles vão cantar uma outra canção e nós vamos receber nesta manhã, pela fé, a unção da multiplicação na nossa vida. Você que já recebeu o toque da mão do pastor, agora você vai pegar sua mão, você vai recolher sua mão para o seu coração. Você que já recebeu o toque da mão do pastor, recolhe a sua mão para o seu coração. Você já recebeu a unção, ou melhor, o poder da multiplicação sobre a sua vida. Recolhe sobre o seu coração. Enquanto os irmãos estão ministrando uma canção ainda e você não vai cantar ainda, eu quero que você creia, meu irmão, que essa palavra foi semeada no seu coração e que o seu coração é um solo fértil. Você precisa acreditar nisso. Consumidor, venha arder em nós, aquecer a chama que um dia queimou por ti. Homens se desviaram. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nesta manhã eu te bendigo pela tua santa, poderosa palavra. Eu te louvo porque a palavra do Senhor tem o poder. Ela tem o poder de penetrar
entre a divisão da nossa alma e do nosso espírito, discernindo todas as coisas. E eu te louvo pelos meus irmãos que estão nessa hora, ó Deus, recebendo a palavra em seus corações. E eu te louvo porque eles estão, ó Pai, recebendo essa palavra como sendo uma semente poderosa em um solo fértil. E nesta manhã eu quero pedir a multiplicação do Senhor sobre as suas vidas, em todas as áreas da sua vida, Senhor. Mas sobretudo, que os meus irmãos sejam multiplicadores em teu reino. Que o poder da multiplicação venha sobre nós. Que o poder da multiplicação venha sobre cada um de nós, Senhor. Recebemos o poder da palavra semeada para o nosso coração nesta manhã. E por favor, nos faz sair daqui dessa preciosa manhã sendo de verdade discípulos multiplicadores. Essa é a nossa oração. Esse é o nosso desejo. Essa é a nossa vontade. E assim oramos, no nome santo, poderoso de Jesus. Amém e amém. Libera a sua mão, estenda para o alto e aplauda bem forte o Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe, meu irmão.